Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências e hoje vamos ver mais uma revisão de conhecimentos, a de número 4, que vai falar sobre o sistema nervoso e suas funções. Esta revisão conta com o conteúdo desses 3 últimos vídeos do canal: como o sistema nervoso é estruturado, a coordenação nervosa do corpo humano e as drogas e seus efeitos na saúde e na sociedade. Essas perguntas foram retiradas desses livros que eu vou mostrar aqui nessa página. São livros muito bons que eu indico a você estudante e também a você professor para acompanhar, que todos eles são muito bem elaborados para as aulas do 6º ano. Essas aulas têm o intuito de melhorar o desempenho dos alunos do 6º ano, mas não somente do 6º ano, também de outras séries que queiram fazer uma revisão, de alunos que estão estudando para entrar na ETEC, de alunos que querem estudar para o Enem e até para vestibulares e concursos. Então vamos começar a nossa aula com 20 perguntas que eu falarei e responderei de forma explicativa. Primeira pergunta: o que é neurônio? Qual é a sua função? Bom, neurônio é uma célula especializada do sistema nervoso e a sua função é receber, processar e transmitir informações. Segunda pergunta: como agem os neurotransmissores durante as sinapses? Resposta: eles transmitem informações de um neurônio para outra célula. Ao serem liberados na fenda sináptica e capturados pelos receptores de membrana, eles originam um novo impulso nervoso. 3. A figura abaixo é um esquema simplificado de 2 neurônios na transmissão de um impulso nervoso. A. Identifique as estruturas A, B, C e D. Então vamos lá. Essa estrutura A representa os dendritos de um neurônio. Já a estrutura B representa o corpo celular, ou seja, onde toda a transmissão nervosa, toda a resposta, todo impulso nervoso é elaborado. A figura C representa o axônio e a figura D a fenda sináptica, ou seja, onde ocorre a neurotransmissão. B. Considerando as relações estabelecidas entre os neurônios e a quantidade de neurônios no corpo humano, explique por que essa representação simplificada não reflete a complexidade do sistema nervoso. Bom, é claro, aqui só temos 2 neurônios, enquanto que o nosso sistema tem bilhões, na verdade, de neurônios, certo? Então, a figura mostra apenas 2 neurônios conectados, porém, na realidade, há uma rede de neurônios, cada qual com diversas conexões com células vizinhas ou mais distantes, ou seja, um neurônio ele faz muitas conexões. Então, imagine, quantas conexões há no nosso sistema nervoso, certo? Pergunta 4. Como o sistema nervoso coordena os movimentos do corpo e a percepção do ambiente? Justifique suas respostas dando exemplo. Bom, o sistema nervoso central, ele envia comandos pelos nervos motores para os músculos. Exemplo, movimentos voluntários, como mexer os braços, mexer as pernas, fazer careta, Já a percepção ocorre pelos nervos sensitivos, que transmitem informações para o sistema nervoso central, no qual são interpretadas. Exemplo, a recepção, transmissão e interpretação do estímulo visual, do estímulo sonoro, entre outros, como tato e muito mais, certo? Pergunta número 5. Em relação ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso periférico, responda: A. Quais estruturas formam cada parte desse sistema? Então vamos lá. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, E o encéfalo, por sua vez, é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e também pela
medula espinal. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado por gânglios nervosos e nervos. Esses nervos podem ser sensitivos, motores e mistos. Pergunta B. Compare as funções desse sistema. Bom, o sistema nervoso periférico faz a comunicação entre o sistema nervoso central, o restante do organismo e o ambiente. Já o sistema nervoso central é responsável pelo comando nervoso, e é ele que interpreta e elabora as respostas aos estímulos provenientes do sistema nervoso periférico, ou seja, os dois trabalham em conjunto. Então vamos para a pergunta de número 6. Suponha que você esteja jogando vôlei e seja atingido na perna pela bola. Descreva como o sistema nervoso atua para que o contato da bola com a sua pele seja percebido pelo corpo. Bom, o que vai acontecer então aqui? Nervos sensitivos vão capturar os estímulos na pele da perna e os levar à medula, que transmite essa informação ao encéfalo. O encéfalo recebe a informação e a interpreta, ou seja, interpreta como a bolada, o sentimento da bolada que você levou, ok? 7. Classifique cada reação a seguir como voluntária ou involuntária. Então, nós sabemos que temos os movimentos musculares, voluntários e involuntários. Aqui nós estamos falando do sistema nervoso, ok? Então, vamos lá. Agachar-se e pegar uma bola. Resposta: reação voluntária. Espirrar. Resposta: reação involuntária, certo? Porque o espirrar, ele ocorre sem a sua vontade. Tomar água já é algo que você vai fazer, vai de acordo com a sua vontade, portanto é uma resposta voluntária. Já salivar antes de comer é algo involuntário, você não consegue controlar. Decidir pular de paraquedas é uma reação voluntária, pois é você que vai reagir a isso, certo? Tossir quando engasgar já é uma reação involuntária. Por quê? Porque você não consegue segurar. Tossir quando o médico pedir, aí já é voluntária, porque parte da sua vontade. Ficar pálido antes de pular de paraquedas já é uma resposta involuntária, porque não é você que quer ficar pálido, é uma reação do medo que você sente, ok? Pergunta de número 8. Diferencie as funções do sistema nervoso somático e do sistema nervoso autônomo. Bom, o sistema nervoso somático controla todas as ações voluntárias, enquanto que o sistema nervoso autônomo controla boa parte das ações involuntárias, principalmente aquelas ações de luta e fuga, Essa explicação está muito bem elaborada lá no vídeo, a coordenação nervosa no corpo humano, certo? Então, por exemplo, em situações de luta e fuga, de perigo, de estresse, quem comanda é o sistema nervoso autônomo, ok? Pergunta de número 9. Sobre as drogas, responda. O que são drogas? Dê exemplo. Bom, drogas são substâncias que, quando entram no organismo, alteram o seu funcionamento. Exemplo, álcool, maconha, medicamentos, entre outros, certo? B. Explique como elas podem afetar o funcionamento do sistema nervoso. Isso pode ocorrer principalmente de 3 formas. Primeira, bloqueando receptores de neurotransmissores. Segundo, agindo como neurotransmissores. E terceiro, impedindo o recolhimento de neurotransmissores na sinapse. Então é dessa forma que as drogas podem agir no sistema nervoso. Por isso que o vídeo As Drogas e Seus Efeitos na Saúde e na Sociedade está tão ligado ao sistema nervoso. C. Que efeitos o cigarro e o álcool podem causar ao sistema nervoso central? Bom, a nicotina do cigarro tem efeito estimulante, então ela vai aumentar a atividade cerebral. Já o álcool tem um efeito depressor, ou seja, ele vai inibir o funcionamento do cérebro. Pergunta de número 10. O uso da maconha gera alterações na percepção dos sentidos, afeta a memória e a concentração, os pensamentos e o humor. Que tipo de efeito a maconha causa ao sistema nervoso central? Justifique
Justifique sua resposta. Bom, a maconha, ela altera a percepção da realidade, certo? A pessoa que fuma maconha, ela fica meia aérea, meia perdida, meia fora de foco. A maconha, ela atua no sistema nervoso central, interferindo na síntese, no armazenamento ou na liberação de neurotransmissores. Então a pessoa fica lerda, né? Ela fica meia, como se ela tivesse um pouco irracional. Pergunta de número 11. A poliomielite é provocada por um vírus que se instala no sistema nervoso e destrói os neurônios. A doença pode ser prevenida. Explique por que essa doença pode causar a paralisia muscular. Porque compromete os nervos que estimulam os músculos estriados esqueléticos, que são músculos responsáveis pela movimentação voluntária do corpo. Aqui também no canal temos um vídeo sobre o sistema muscular. Dê uma olhada também para entender bem e entender melhor essa parte da poliomielite. Pergunta de número 12. O curare, veneno que alguns indígenas usam nas flechas, impede a passagem do impulso nervoso para os músculos. Por que uma pessoa envenenada por curare acaba morrendo por asfixia? A pessoa morre de asfixia quando o diafragma e os músculos intercostais que fazem o ar entrar e sair dos pulmões ficam paralisados pelo curare. Então esse veneno curare, ele vai interferir na ação dos nervos, certo? E aí faz o quê? Se não há ligação dos nervos com os músculos, né, que são esses músculos aqui do diafragma e do intercostais, a pessoa não consegue respirar. É como se ela ficasse paralisada. Então ela acaba morrendo asfixiada. Pergunta de número 13. Embora atinja diretamente o sistema respiratório, a nicotina e outras substâncias presentes no cigarro também interferem em outro sistema do corpo humano, como o sistema cardiovascular. Como essas substâncias chegam até os outros sistemas? Bom, as substâncias contidas no cigarro, como a nicotina, chegam ao sangue por meio dos pulmões. Do sangue, essas substâncias são distribuídas por todo o organismo, como o sistema cardiovascular e o sistema nervoso, por exemplo, mas não somente esse, para todos os demais, para o fígado, para os órgãos, né? Porque o sangue está levando nicotina e gás carbônico, além de muitas outras substâncias que o cigarro tem. Tudo bem? Pergunta de número 14. O álcool é a droga mais consumida no mundo e é legalizado na maioria dos países para as pessoas maiores de idade. No Brasil, as pessoas com mais de 18 anos podem consumir bebida alcoólica desde que não dirijam depois de beber. Explique por que é perigoso dirigir depois de consumir álcool. Bom, de uma forma mais científica, né? Uma resposta mais científica, embora todo mundo saiba por quê, mas quando uma pessoa consome bebida alcoólica, a concentração dessa droga no sangue aumenta, inibindo os centros nervosos que controlam o raciocínio, os reflexos e a coordenação motora. O álcool também provoca sonolência e todos esses fatores juntos comprometem a segurança no trânsito, podendo inclusive causar acidentes. Ok? Portanto, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Pergunta de número 15. Quando encostamos acidentalmente a mão em um objeto muito quente, imediatamente a retiramos. Qual das alternativas abaixo está incorreta, de acordo com o evento? Então temos 4 alternativas. Uma delas vai estar incorreta. Então A. Trata-se de um ato reflexo. B. O neurônio sensorial enviou um impulso nervoso para a medula espinal. C. O neurônio motor enviou um impulso nervoso para os músculos flexores do antebraço. D. Ocorreu uma ação voluntária controlada pelo cérebro. Então acertou quem apostou na alternativa D. Exatamente. Ocorreu uma ação voluntária controlada pelo cérebro é exatamente a alternativa incorreta. Por quê? Não dá nem tempo de você pensar.
A A está correta porque é um ato reflexo, a B está correta porque o neurônio sensorial que sentiu a queimada já enviou um impulso nervoso para a medula espinal, ou seja, não precisou chegar até o cérebro para obter a resposta, e a C também está correta porque o neurônio motor enviou um impulso nervoso para os músculos flexores do braço, que são aqueles músculos que vai puxar o braço. Ok? Então, a única que está errada é a alternativa de número D. Pergunta de número 16. Qual das alternativas abaixo responde corretamente o que causaria uma lesão no cerebelo? Então, a alternativa A. A pessoa não seria capaz de respirar. Alternativa B. A pessoa não seria capaz de ouvir. Alternativa C. A pessoa não seria capaz de coordenar os movimentos do corpo. E alternativa D. A pessoa perderia a memória. Então, qual dessas quatro vocês acham que está corretamente com o que causaria uma lesão no cerebelo? Então, acertou quem marcou a alternativa C, isso mesmo. Uma pessoa que sofre uma lesão no cerebelo não seria capaz de coordenar os movimentos do corpo. Pergunta de número 17. Leia com atenção as ações descritas a seguir. Proteger o rosto contra a aproximação brusca de uma bola. Preencher uma ficha de identificação. Qual desses comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Justifique. Então, qual você acha dessas duas ações, que envolve mais número de órgãos do sistema nervoso? Então, vamos lá. Preencher uma ficha de identificação. Se você respondeu essa, você acertou. Porque essa ação é mais elaborada e coordenada pelo cérebro. A outra é apenas um ato reflexo. Pergunta de número 18. Observe a tirinha abaixo. Pum! Seus reflexos são incríveis, A barata falou para a centopeia. A tirinha faz referência ao reflexo patelar no joelho. Explique como atuam os tipos de neurônios envolvidos. Bom, este reflexo envolve um tipo de neurônio sensitivo, que dá percepção do toque do martelo no joelho, que leva o impulso até a medula espinal, onde, por meio de um neurônio associativo, se conecta com um neurônio motor, que conduz o impulso nervoso até o órgão efetuador, o que provoca o movimento da perna. Então, entendendo entre miúdos, Esse reflexo, ele envolve um tipo de neurônio sensitivo. Então, quando você dá a pancadinha, quem recebe é o neurônio sensitivo, porque ele percebe o toque do martelo no joelho. Ele leva o impulso até a medula espinal, onde, um neurônio associativo. O que é um neurônio associativo? É aquele que se associa, neurônio sensorial com o neurônio motor, se conecta com o neurônio motor, tá vendo? Ele vai se conectar com o neurônio motor e conduz esse impulso nervoso até o órgão efetuador, que provoca o movimento da perna, ou seja, o músculo, o músculo flexor da perna, que vai fazer com que a pessoa levante a perna, O músculo flexor de um lado e o extensor do outro, lógico, porque ali sempre há dois músculos envolvidos. Pergunta de número 19, também tem uma tirinha, Leia e interprete a tirinha para responder as perguntas abaixo. Então o cara tá tremendo ali, e o outro tá olhando assustado e ele fala, Agora entendo porque fadiga e dores musculares estão na lista de possíveis efeitos colaterais. Então, o que é efeito colateral de um medicamento? É um efeito não desejado, ou seja, que você não pretendia ter, que aparece quando o medicamento é utilizado, ou seja, o medicamento ele não era para provocar esse efeito, mas ele provocou, portanto, colateral, ou seja, saiu fora daquilo que ele estava previsto. B. Utilizando a ideia de efeito colateral, explique por que a automedicação é perigosa. Bom,
Por isso que não se deve automedicar em casa, né? Quando a pessoa se automedica, ela pode sofrer efeitos colaterais que podem prejudicar ainda mais a saúde e, dependendo do caso, até matar, certo? Então, muitas pessoas, né, principalmente senhores de idade que tomam Viagra, né, sem consultar um médico, às vezes o efeito colateral desse remédio é tão grande que mata a pessoa de parada cardíaca. Então tem que tomar muito cuidado. Remédio, medicação somente com receita médica, ok? Pergunta número 20. O que é sinapse e qual é o papel de um neurotransmissor? Bom, a sinapse, então, é aquela região que fica entre um neurônio e o outro, né? É a região por meio da qual um impulso nervoso passa de um neurônio para o outro. Já o neurotransmissor é a substância produzida pelo neurônio, né? Que pode ser íons, inclusive, né? Pode ser íons de cálcio, de potássio, de sódio, de cloro. Então, essa substância é naturalmente produzida pelo corpo que transmite o impulso nervoso de um neurônio para outro na sinapse. Então, como os neurônios eles parecem se encostar, mas não se encostam, entre um neurônio e o outro, lá nos axônios ou nos dendritos, né, existe um espaço que é chamado, esse espaço é chamado de sinapse. Ali um neurônio, então um dendrito ou um axônio, ele joga através, né, da transporte de membrana os neurotransmissores nesse espaço e o outro neurônio capta esse neurotransmissor. Só que isso, falando assim, parece ser devagar, mas não é. Isso é muito rápido, certo? Tanto é que quando você leva uma queimada, tudo isso ocorreu. Imagina o tanto de neurônios que tem daí da ponta do seu dedo, por exemplo, de onde você levou a queimada até a medula. E imagina quanto isso é rápido. Então por aí você já vê. Por quê? Quando você toca o dedo na chapa quente, imediatamente você retira. Ou seja, os neurotransmissores passaram por todas as sinapses, chegaram até a medula e voltaram com a resposta de tirar, de fazer os músculos, né, da mão, flexor da mão, né, retrair para tirar a mão da chapa quente. Ok? Então aqui termina a nossa aula. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, certo? E não esqueça também de assistir esses 3 vídeos aqui que falam exatamente desse assunto. Esses 3 vídeos são muito importantes porque aqui está a explicação de tudo que nós vimos nessas perguntas, que são: como o sistema nervoso é estruturado, ou seja, que conta toda a estrutura, toda a organização do nosso sistema nervoso. O segundo, a coordenação nervosa no corpo humano, ou do corpo humano, né, que também mostra como que são transmitidos as sinapses, né, os neurotransmissores são transmitidos de uma forma sensorial, ou motor, ou associativa, certo? Os atos reflexos, entre outros assuntos. E o terceiro, que é as drogas e seus efeitos na saúde e na sociedade. Ou seja, o que uma droga, né, tanto a lícita quanto a ilícita, causa no indivíduo, o que ela faz no neurônio de uma pessoa, no sistema nervoso central e periférico, que vai causar tantos transtornos, né, de saúde para o indivíduo. Um abraço do professor Lisandro, que te espera no próximo vídeo.